Olá, paz do Senhor a todos, graças a Deus. Vamos passar para o momento da palavra, que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Deus querido e amado Pai, neste momento nós queremos te louvar, Pai, porque nós vamos passar para a Tua palavra, Pai. E eu peço, Deus, traz direção para as nossas vidas, Senhor, que não venha eu falar, mas que o Teu Espírito Santo tome a minha vida e fale com o Teu povo em nome de Jesus. O que eu gostaria de falar é aceite o desafio que Deus tem para você. Aceite a proposta que Ele tem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que diz assim, nós vamos falar sobre Noé, tá? E Noé, você sabe que a história dele é que ele construiu a arca, Deus ia mandar o dilúvio. Vamos lá. No versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Eu tenho certeza que você anda com Deus. Eu tenho certeza que você busca Deus e está pedindo para Deus direção. Sabe o que Deus tem para você? Deus tem para você desafios. Deus tem... O que é o desafio? É uma oportunidade de ser usado por Deus e de participar do milagre. No versículo 13 diz o seguinte, Gênesis 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a terra, de toda a carne, é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com toda a terra. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca, e 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Mas, versículo 18, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e estarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres do teu filho contigo. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Irmãos, veja que coisa engraçada, que coisa interessante. Deus, estava acontecendo muita coisa errada, Deus ia resolver. Mas o Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E ele fala assim, que Noé andava com Deus. Irmãos, não são os seus acertos que vão determinar se você vai achar graça ou não diante de Deus, mas sim se você quer ou não andar com Deus. Se você acha graça, se eu acho graça diante dos olhos de Deus, não é porque eu estou acertando ou porque eu estou errando demais, não. É porque nós estamos andando com Deus, e essa faz a diferença em andar com Deus. E Noé andava com Deus. Só que aonde que está o desafio nisso daí? O nosso primeiro desafio dessa história. Irmãos, imagina só. Tá lá Noé. Aí Deus tem um plano. Ele fala assim, Noé, faz uma arca para você. Para você e para sua família entrar, você vai pegar os animais, um casal de cada espécie. Imagina como seria nos dias de hoje Deus falar para mim e para você, fulano, faz uma arca aí. Sabe o que acontece? Deus, Ele olha para mim e para você e vê em nós, Deus olha para você e vê em você capacidade de aceitar o desafio. Em 1 Coríntios 10, 13 diz que o Senhor não dá prova, não vem prova senão humana. Mas com a prova Ele vai dar o escape, e Ele não vai provar além do que nós podemos suportar. Sabe o que eu quero trazer para mim e para a sua vida? O desafio que Deus tem para mim e para você, você é capaz de realizar. O desafio que Deus propôs para você, você vai conseguir realizar em nome de Jesus.
aceite o desafio, aceite a oportunidade de participar daquilo que Deus tem para nós. Às vezes você fala assim, pô, mas vai chover mesmo? Será que vai chover? Aí, no capítulo 6, eu li o capítulo 6, o capítulo 6, versículo 8. No começo do capítulo 6, fala que Noé tinha 500 anos, quando ele gerou os filhos dele. E aí veio aquele período todo da arca. Quando Noé tinha 600 anos, ele entrou na arca. Isso está lá no capítulo 7, no versículo 2, versículo 3 ali, até o versículo 5 está dizendo isso. Irmãos, foi 100 anos, construção da arca, pregando, né? Não quero entrar nesse assunto sobre o tempo que ele pregou, mas demorou um tempo para as coisas acontecerem. Aceita o desafio de Deus. Deus tem um propósito. Você achou graça nos olhos de Deus diante desta situação? As coisas vão acontecer no tempo que elas precisam acontecer, na minha e na sua vida, mas eu preciso aceitar o desafio. Olha só, um homem de batalha, um homem de guerra que aceitou o desafio de Deus. Josué capítulo 6 também, né? Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias. No versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente as buzinas de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Sabe o que eu quero te trazer? Um homem de guerra, Josué, um homem sucessor de Moisés. Deus falou para ele assim, ó, eu tenho um desafio para você. Você não vai entrar nessa muralha, o povo todo, né, a batalha, né, no dia da batalha. Não, vocês não vão entrar assim, não. Eu tenho um desafio diferente. Você ouviu o que eu tô te dizendo? Deus deu as coordenadas corretas. Aceita o desafio. Josué era um cara que ele entendia de guerra. Ele estava lá no campo de batalha. Ele sabia. Aí Deus vem com uma ideia diferente do que Josué já estava fazendo. Talvez Deus tenha um desafio para você diferente do que você está. Aceita o que Deus tem. Deus sabe lá na frente. Primeiro Deus deu a promessa. Ele falou assim, ó, eu já tenho dado essa cidade na tua mão. O que eu quero te dizer? Você vai rodear a cidade. Vai rodear a cidade uma vez, durante 6 dias. No 7º dia você vai rodear 7 vezes. E o sacerdote com 7 buzinas vão tocar a buzina e o povo vai gritar. Irmãos, eu e você estamos acostumados a vencer batalhas, a andar com Deus, a viver oportunidades de Deus. Quantas coisas Deus já te livrou? Quantas situações? Só que Deus não quer que eu e você vençamos essa batalha do nosso jeito. Aceita o desafio que Ele tem para você e para mim. Eu vou aceitar. Sabe por quê? Porque Deus vai me dar vitória nessa situação. Por quê? Diante dessa situação, Deus tem um desafio para mim. E o que é o desafio? Eu sair do meu jeito de resolver as coisas, você sair do seu jeito de resolver as coisas, resolver conforme a direção de Deus. Quem já se viu ganhar guerra, ganhar batalha, rodeando? As muralhas caíram com um grito. Irmãos, é um grito cheio de poder, é um grito cheio de obediência. E na hora certa. No versículo 20, Josué 6:20, fala assim, ó. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu, e a cidade
a cada qual à frente de si tomaram a cidade, venceram a batalha. Entenda o seguinte, você, eu, nós vamos vencer porque os desafios que Deus tem para mim e para você, nós vamos aceitar, obedecer a direção e viver o milagre. Continuando, tem um homem chamado Naamã. Naamã, você conhece a história, está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. E diz o seguinte: veio, pois, Naamã com seus cavalos e o seu carro e parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficará purificado. Irmãos, o Naamã era um chefe, um general de batalha. E o que aconteceu? Ele tinha uma lepra. Ele soube que em Israel tinha lá um profeta, e aí tem aquela história toda, né? Que o rei dele manda a carta pro rei de Israel, aí tem aquele conflito, que o rei pensa que é ele, aí Eliseu fala assim, ó, deixa ele vir que vai ter profeta. Naamã, quando chega na porta de Eliseu, recebe essa direção, ó, vai lá e lava no Jordão. O que aconteceu? Ele sai reclamando. Ele, no versículo 11, ele sai murmurando, falando, não, eu não poderia mergulhar nos rios de Arbana e Farpá, que são melhores que esse rio. Aí alguém chega para ele e fala assim, ô meu senhor, no versículo 13, então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficará purificado. No versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Sabe qual era o desafio de Naamã? Não era sair da cidade dele e ir lá para Israel. Não era sair da cidade dele, chegar lá no profeta, não. Era mergulhar. Era descer, se curvar. Sabe o que eu quero te dizer? O Noé, o desafio dele era fazer uma arca naquele tempo que estava sol puro e não estava chovendo. O Josué, um homem de batalha, obedecer às coordenadas que Deus tinha para ele para vencer aquilo ali. Naamã, o desafio dele era o quê? Era mergulhar. Sabe o que eu quero trazer para mim e para a sua vida? Eu não sei qual é o desafio que Deus tem para você diante desta situação, mas siga as coordenadas que Deus está te dando e a vitória é sua em nome de Jesus. O Naamã, diante daquela situação, ele falou assim, esse rio aí é nojento, não vou nele não. Era um desafio para ele fazer aquilo. Outro homem que viveu um desafio, que foi com Jesus, que está lá em João 9, versículo 5, que diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo ele dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significado é enviado. Foi e lavou e voltou vendo. E ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse, vai e lava no tanque Siloé. Então fui e lavei. Irmãos, sabe o que eu quero te dizer? Esse homem era cego e depois que encontrou Jesus, o que aconteceu com ele? Ficou cego e com os olhos cheios de lama. Talvez você imagine assim, encontrei Deus, encontrei o Evangelho, quanta coisa está me sobrevindo, além de cego, agora estou com os olhos cheios de lama. Irmãos, aceita o desafio que Jesus tem para você, vai no Siloé e se lava lá, que o milagre é meu, que o milagre é seu, amém? Além de cego, ele saiu todo cheio de lama, com os olhos cheios de lama, depois que encontrou Jesus. Sabe o que nós entendemos com isso? Que Jesus quer fazer eu e você participante do milagre e da bênção que Ele tem para nós. Mas nós precisamos aceitar os desafios. E esse cego era um cego de nascença.
Imagina só qual que era o desafio dele até chegar lá em Siloé. Irmãos, que Deus te abençoe e te guarde. Aceite o desafio que Ele tem para você. Vamos orar finalizando? Deus, eu te peço, Pai, visita cada um com essa palavra, Pai. Eu peço ao Senhor, na onde essa palavra chegar, que o milagre chegue. Que a bênção, Pai, dessa ministração chegue nessa casa, nessa família, Pai. Eu quero declarar a vitória, a bênção, o poder, a unção do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.